E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, o tema que eu vou falar aqui agora é de suma importância e eu peço que realmente vocês compartilhem esse vídeo, comentem para impulsionar, curta e medite em tudo que eu vou falar agora nesta aula. Mini aula, né? Uma pequena aula aí rapidinho, mas tem informações aqui que eu vou te passar que são importantíssimas. Primeiro, a Bíblia ela fala aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Preste atenção, encobertamente. São heresias que você não vai conseguir identificar de cara, que a princípio parece ser uma doutrina aplausível, que faz sentido, né? Somente com uma mente, né? Com um raciocínio bem apurado, bem sólido, com perguntas certas, é que a gente vai conseguir identificar se isso é uma heresia ou não. Por exemplo, eu estava essa semana debatendo com um pastor a respeito da ressurreição. Então ele acredita, espero eu que tenha mudado de opinião, mas ele até então acredita que na ressurreição nós não ressuscitaremos neste corpo aqui, que existe um corpo no céu, né, que vai substituir esse corpo. Aí ele falou que esse corpo é maldição, que esse corpo é pó, de fato não no sentido pejorativo, né, não no sentido maligno, tá? E uma série de outras coisas que ele foi falando, depreciando o corpo, o templo do Espírito, né? E aí eu falei para ele, cara, depois de todos esses textos que eu já mandei para você a respeito da ressurreição do nosso corpo, só tem uma coisa para dizer para você, é que você nega a ressurreição dos mortos. Não bastou usar os textos de Jesus, ressuscitando, tendo que tocar nele, carne e ossos, né? Não bastou nada disso. Então, o que ele está fazendo nessa doutrina é negar a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a alma, ela não morre. A alma não morre. O que morre é o corpo. O corpo falece. O corpo é que entra em corrupção, né? O corpo é que se torna um cadáver. O corpo é que volta ao pó. Agora, a alma não. A alma vai para o mundo dos mortos. Então a alma não morre. O que morre é o corpo. E quando você fala que não é esse corpo que vai voltar à vida, você está dizendo o seguinte: não existe ressurreição. Existe um corpo lá no céu que nunca morreu, que nunca experimentou a morte, e é esse corpo que a nossa alma vai possuí-la. Ou seja, ele está negando a doutrina da ressurreição. É só isso. Você vê, é uma heresia encoberta, a pessoa não consegue descobrir de cara, vem com um discurso legal, vem com um discurso maneiro, né? Mas quando você vai entrar a fundo, fazendo perguntas certas ali, usando os textos corretos, você percebe que isto é uma heresia. Então, o título do vídeo é Jesus, publicano pecador? Sim. Por quê? O título é esse. Aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 32, vai dizer o seguinte, olha só. Aliás, versículo 31, vamos lá, ó. E como vós quereis que os homens vos façam, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Olha o que Jesus está ensinando aqui.
Se você for amar apenas as pessoas que te amam, ou seja, o mandamento de Jesus é amar a todos. Mas se eu amo apenas aquelas pessoas que me amam, eu estou me igualando a um pecador, a um publicano. Em outra passagem lá no Evangelho diz publicano. A um pecador, um publicano. Aonde que entra Jesus nessa equação? Quando eu digo que Jesus escolheu amar umas pessoas e outras pessoas ele não quer amar. Doutrina calvinista. Na doutrina calvinista, diz isso. Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não, Deus não amou o mundo, não. Esse mundo aí são dos eleitos. Né? É só os eleitos que ele amou. Né? Os outros ele odeia. Né? Ele tem um ódio por essas pessoas. Isso soa, sim, uma heresia. Por quê? Porque Jesus ele está dizendo, olha, só os pecadores têm esse comportamento de apenas amar quem os ama. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão, inclusive, amar os que não amam vocês. E quando eu seleto o amor de Jesus, eu estou igualando ele a um publicano, um pecador. Que aí o amor dele está exclusivo para um grupo. E um outro grupo ele resolveu não amar. A pessoa não fez nada. O único erro que ela cometeu na vida dela foi Deus ter permitido que uma alma viesse à existência, desde o ventre. Só o fato da alma existir já é motivo suficiente para Deus o odiar, se ela não for uma eleita. Se ela não tiver a grande sorte na vida, nessa roleta russa, de ter sido escolhido a dedo por Deus. Porque se Deus não escolhe, não importa se é criança, não importa se é um feto, não importa se é um espermatozoide que não fez nem mal nem bem, né? Essa pessoa está condenada, pelo simples fato de Deus querer que ela seja condenada. E a gente tem um entendimento do que é eleição e o que é a predestinação, mesmo não tendo feito nem bom nem mal. Mas fica com essas questões que eu estou colocando. E, além disso, o nosso Deus passa a ser não somente agora um publicano e um pecador, mas ele passa a cometer um pecado de abominação. Por que Deus comete pecado de abominação? Abra aqui, ó, em Provérbios capítulo 20, versículo 10. Diz assim: 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um contra o outro. 2 pesos, 2 medidas diferentes é abominação. Então, como que Deus pode cobrar de alguém cujo o efeito do não crer partiu do próprio Deus que assim o quis? Foi o próprio Deus que decidiu que aquela pessoa não viesse a se arrepender. Não partiu da pessoa, partiu de Deus. Por quê? Porque Deus, ele escolheu quem iria crer nele ou não. Ou seja, a uns ele deu a oportunidade e a outros ele não deu a oportunidade para ser salvo. O que significa que ele usou de pesos diferentes, 2 espécies de medida. Porque na hora de condenar, ele vai condenar o que não creu. E na hora de salvar, ele vai salvar quem creu. Só que quem escolhe quem vai crer e quem não vai crer não é a pessoa, é Deus. É Deus quem escolhe quem vai crer e quem não vai crer. Então, são 2 pesos, 2 medidas. E a justiça de Deus não pode se contradizer com a justiça que ele cobra dos homens e que ele se revela aos homens. Você já parou para pensar? Então tá bom. Essa justiça aqui que Deus está falando, que ele considera abominação, Deus pode praticar. Então, o que para mim é pecado, para Deus não é pecado.
O que para mim é abominação e que para Deus soa como abominação, não, para Deus não é abominação, é justiça pura, plena e que ninguém pode questionar. Então, se Jesus mentir, não tem problema, porque ele é Deus, ele pode mentir. Então, se Jesus cometeu um adultério, casando, não tem problema se ele cometeu um adultério, porque é a justiça de Deus, quem é que pode questionar? Então, se Jesus chegasse e estuprasse alguém, uma mulher, um homem, sei lá, não tem problema nenhum, porque é a justiça de Deus. A justiça de Deus é inquestionável, né? Ele pode fazer o que quiser, ele pode pintar e bordar. Ele pode pintar o sete, porque ele é Deus. Né? Então, o que é a justiça de Deus? O que é pecado que fere a Deus? Se torna tudo relativo. Ele me cobra uma coisa e não pratica. O que comete um outro pecado, que é o pecado da hipocrisia. Faz tudo aquilo que ele manda fazer, mas não pratica nada daquilo que ele faz, porque o que ele faz é diferente daquilo que ele manda. Isso se chama hipocrisia. Então nós já temos o pecado de só amar aquele que o ama, que é um pecado de publicano e dos pecadores, né? Pecadores e publicano. Nós temos o pecado de abominação que ele comete, porque ele faz medidas injustas. Ele simplesmente dá oportunidade para uns e esse mesmo Deus não dá para outro e cobra de uma forma que ele mesmo se propôs a odiar aquela pessoa e a condenar infinitamente por causa que ele mesmo resolveu não salvar. Ao passo que a outra ele resolveu salvar. Então ele comete abominação e um terceiro ou quarto pecado, que agora ele se torna um Deus hipócrita. Um verdadeiro hipócrita. E aqui em Levítico, se você quer saber como é que é a justiça de Deus, como é que é a santidade de Deus, como é que é a justiça, como é que é a santidade. Em Levítico capítulo 19, versículo 35 diz assim: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos. Eu os cumprireis, eu sou o Senhor. Quando a pessoa comete medida injusta, peso injusto, vara injusto, juiz injusto, ele não está refletindo o juízo que Deus ele tem prazer e ele abomina o juízo injusto. Então, como é que eu posso cobrar de alguém algo que foi eu quem determinei que essa pessoa fosse assim? Foi Deus quem determinou. Se foi Deus quem determinou que aquela pessoa fosse daquela maneira, então a culpa não é da pessoa, a culpa é de quem determinou. Tá claro? Tá claro. E nessa brincadeira, Deus se torna omisso. Por quê? Porque em Tiago 4,17 vai dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus podendo fazer o bem, podendo salvar diversas pessoas, aí cabe o livre-arbítrio dela, né? Mas a oportunidade foi dada. Então, Deus podendo salvar diversas pessoas, ele podendo fazer o bem e não fez o bem, o que ele faz? Tiago 4,17, comete pecado. Olha como é que a gente iguala nessa doutrina da reforma um Deus abominável, pecador, publicano, hipócrita. Esse é um Deus, né? E aqui para fechar, em Provérbios 11:1, olha aqui que está escrito, Provérbios capítulo 11, versículo 1, vai dizer o seguinte: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então você veja que quando a gente fala filosoficamente da parte de Deus, não, porque a justiça de Deus é inquestionável. Todo homem é depravado, é depravação total.
Não, o cara é do mundo, mas é fiel à esposa. Isso é depravação. Né? O camarada, ele salvou a vida de alguém. Isso é depravação total, é total. Não tem nada de bom nele, nada de bom. Né? Nada de bom ele tem. Então, quer dizer, na prática isso não existe. Porque quando você é fiel à esposa, isso não é bom? Porque quando você ajuda a salvar a vida de alguém, isso não é bom? Então o que é bom? Bom é eu fazer a mesma coisa, mas com Jesus. Fazendo essas coisas sem Jesus é mal. Né? Então, quer dizer, é uma doutrina que ela tem milhões de pessoas acreditando nisso, centenas de pastores acreditando nisso, e eu fico querendo entender como que uma pessoa ela consegue dormir bem, com a cabeça tranquila, sabendo que Deus escolheu não salvar um monte de gente. E depois vem com a maior cara de pau pregar sobre amor, pregar sobre perdão, sendo que o próprio Deus não pratica isso. Você acha que eu vou praticar? Dá licença, afinal de contas já sou eleito, né? Eleito, não perco a salvação. Se eu perdoar ou não perdoar, eu estou na mesma dimensão de Jesus. Se eu cometer pecado ou não, eu estou na mesma dimensão de Jesus. Santidade é só uma palavra relativa, porque na prática isso não existe. Dizem aí que ele nunca cometeu pecado, dizem, né? Bom, mas se ele comete esse tipo de ação, decidindo, simplesmente por decidir, independente de qualquer coisa, que a pessoa vai ser condenada, porque ele escolheu não abrir os olhos dela, porque ele escolheu, né, não dar oportunidade para ela, bom, então, né, realmente nós estamos diante de um Deus que é um pecador, um publicano, que comete pecado de abominação, que é um hipócrita, né, porque afinal de contas ele cobra aquilo que não pratica, tem pesos injustos, medidas injustas, e aí eu venho dizendo, não, porque ele é Deus, ele pode fazer o que quer, ele é Deus, é tudo liberado, tudo que é tipo de pecado, de abominação, né, ele pode cometer, porque não tem problema, ele é Deus. Heresias encobertas. Isso é um típico clássico de uma heresia encoberta, que a pessoa não consegue descobrir ali na hora. Bom, então, em um minuto, o que para mim é predestinação? A predestinação para mim existe porque ela é bíblica, não tem como dizer que ela não existe, porque está lá escrito, tá? Agora, a predestinação para mim, ela implica em uma coisa. Deus escolheu pessoas para fazerem parte de um reino sacerdotal. A essas pessoas a quem Deus escolheu, Deus é quem vai fazer ela nascer de novo, Deus é quem vai fazer ela ressuscitar espiritualmente. Isso parte de Deus, não foi vocês escolheram a mim, eu escolhi a vós. E todas essas pessoas nunca serão abortadas, não nasceram com problemas mentais. Essas pessoas vão nascer em um local onde eles vão ouvir o evangelho, porque aquele que o Pai deu para Jesus, eles virão até ele. Então, todas essas pessoas predestinadas vão nascer de novo. Se dali para frente ela vai perseverar até o fim, é outro papo, mas ela terá que ir até Jesus. E os não eleitos? Os não eleitos farão parte das nações que se submeterão aos reis deste reino, que é a igreja, no seu reino, na vinda dele. Essas pessoas não terão um corpo glorificado, essas pessoas não serão parte da igreja. A gente vê isso claramente no reino milenar. Ainda vão casar, ainda vão ter filhos. A igreja já passou por essa etapa, estará glorificada e não se dará mais em casamento. E, ao passo que essas nações ainda estarão, né, com o corpo normal, continuarão ainda com o corpo normal. Só que o reino dele é um reino eterno, não é um reino só de 1000 anos. Esses domínios vai permanecer, você vê isso lá em Apocalipse 21, você vê as nações da terra e você vê os reis da terra. Então nós enxergamos que os eleitos, os predestinados, são aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo para fazer parte de reis, de sacerdotes, assim como Deus escolheu Israel para ser rei e sacerdote para as nações. Essa figura, essa simbologia, essa sombra se reflete num Israel espiritual que é a igreja. A igreja é que faz parte desse Israel espiritual, é que faz parte
desse reino sacerdotal, que vai sacerdotar e vai reinar sobre as nações. Quem é rei, reina sobre alguém. Quem é sacerdote é mediador sobre alguém. Então nós estaremos fazendo essa função eternamente para as nações. Aí entra a predestinação. E os não eleitos têm um outro critério para serem julgados, porque Deus vai julgar na medida do conhecimento. Então a igreja ele julga de uma forma e as nações ele julga de outra forma. Só que as nações, a própria palavra já diz, nações, né, os não eleitos, não significa que estão todos condenados. Tanto os eleitos quanto os não eleitos, ambos têm livre-arbítrio. Aquele que tem a sua primogenitura pode negar a sua primogenitura. E aquele que é nação pode cometer pecados de impiedade e ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pronto. Aí está a predestinação. E a gente tem centenas de textos, isso não é uma hipérbole, centenas de textos que comprovam essa afirmativa clara, explícita nos profetas, na patrística, né, no Novo Testamento. Afinal de contas, a criação aguarda a manifestação dos filhos. Os filhos é um grupo. A criação ou as nações, os não eleitos, é um outro grupo. E esse grupo aguarda a manifestação dos filhos. Quando os filhos se manifestarem e manifestarem o filho e serem glorificados, o diabo é preso e a criação é liberta do cativeiro da corrupção. E a criação agora estará sujeita, não mais à vaidade, né, mas aos filhos de Deus, como diz lá em Apocalipse capítulo 2, né, que aquele que vencer, Deus dará autoridade sobre as nações, ou seja, aquele que vencer, eu venço no final. Então é no final de tudo, na volta dele, vai me dar a vara de ferro, nós vamos reinar sobre as nações. Amém? É isso daí. Fico com essa palavra em nome de Jesus.